E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo de número 1 em diante. Eu não vou ler todo o contexto, que ele é muito grande. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam. E beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de um homem e escrevia no castiçal da estucada parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo, então mudou o seu semblante e os seus pensamentos se turbaram. Ok? Até aqui, porque esse texto aqui ele é muito grande, o capítulo 5, mas até aqui já dá para ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo dentro dessa história. Bom, o rei Belsazar está promovendo aqui uma festa para os seus líderes, os seus governantes, seus liderados, mais de 1000 pessoas, mulheres, concubinas, uma grande festa que a cultura chamava isso como se fosse uma festa envolvendo a prostituição. Tanto que grande parte da festa era celebração aos deuses da Babilônia, aos seus próprios deuses. E agora, no meio da festa, Belsazar tem uma ideia de pegar os utensílios do templo de Jerusalém e começar a tomar vinho nesses utensílios, né? E ele vai cultuar os seus deuses, ele vai celebrar os seus deuses com os utensílios do templo de Jerusalém. Bom, quem conhece a palavra sabe que tudo que tinha no templo de Jerusalém era sagrado, né? As coisas eram santas, né? Eram objetos específicos usados para sacrifício, para consagração, para oferta e para um monte de atividade religiosa naquela época. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, que ele quebra o templo dos judeus, ele vai pegar o ouro, ele vai pegar os utensílios de prata, ele vai pegar tudo que tinha de importante no templo e vai levar para dentro da Babilônia, ok? E o que vai acontecer? Agora Belsazar, fazendo essa grande festa, resolve pegar esses utensílios de ouro, né, que eram preciosos, do templo de Jerusalém e começa a querer tomar vinho e participar daquele banquete entregando culto aos deuses. Qual o problema disso, pastor? O problema é que ele está profanando aquilo que é santo. Porque os objetos do templo, eles eram especificamente usados para um propósito. E agora eles estavam desconstruindo o propósito daqueles objetos e profanando aquilo que é santo, tomando de Deus aquilo que era somente do Senhor, entregando louvor aos seus deuses, às suas entidades, que eram os deuses que os babilônicos serviam naquela época. Quando ele começa a fazer isso, aparecem dedos de mão de homem e começa a escrever na parede do Palácio Real. De modo que quando ele vê os dedos escrevendo, os pensamentos dele se turbam, ele fica desesperado, fica inquieto e com medo. A Bíblia diz que as pernas dele começam a tremer, né? Ele é tomado por um sentimento de medo. E aparece escrito Mene, Mene, Tekel, Farsim, né? Que significa pesado foste na balança, foi achado em falta, né? Que o reino dele havia sido entregue aos persas, os medo-persas. Enfim, Daniel dá a interpretação direitinho dessas palavras lá na frente. Quando ele vê os dedos escrevendo essas palavras na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim, outras Bíblias falam Parsim, né? Outras o Farsim, enfim. Quando ele vê escrito ali na parede, ele chama os sábios, os astrólogos, ele chama os homens cultos da Babilônia para darem a interpretação do que estava escrito ali.
Mas a Bíblia diz que nenhum desses sábios, cientistas, astrólogos, nenhum desses homens cultos puderam dar interpretação do que estava escrito na parede. Inquieto, a rainha, que era esposa dele, tem uma ideia, falando para que ele chamasse um homem que estava na Babilônia por nome de Daniel, que durante muito tempo serviu ao pai dele, né? No caso, a Bíblia se refere como pai dele, mas quem estuda a história sabe que Nabucodonosor era avô de Beltesazar, né? Mas enfim, a Bíblia aqui está chamando como pai porque está ligado à sua descendência. E durante muito tempo Daniel, ele serviu a Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor tinha sonhos, passava por situações como essa, precisava de interpretação, Daniel ia lá e dava a revelação. A própria rainha vai dizer, olha, tem um homem que muito serviu a Nabucodonosor e que você sabe que ele tinha um espírito excelente, ele dava a interpretação das coisas. Então ele manda chamar Daniel. E ele faz uma proposta aos homens do palácio, aquele que conseguisse interpretar o que estava escrito, ia ser vestido de púrpura, receber um negócio de ouro, ia também ser o terceiro dominador dentro do seu reino. Daniel chega na presença do rei, ele manda chamar Daniel, Daniel rejeita os presentes do rei, porém explica o que estava escrito na parede. Ele fala a interpretação do que estava escrito. Mais ou menos isso que eu falei, pesado foste na balança, foi achado em falta, né? E os seus dias foram contados, o seu reino está contado, e que também o seu reino foi entregue ao Medo persa, ao império da Pérsia, o Império Medo juntamente com o Império Persa, né? E após Daniel dar a interpretação, é realmente isso que acontece. Existem algumas aplicações dentro desse texto aqui que são de extremamente edificante para a nossa vida nesse dia. Eu até fiz aqui algumas anotações, eu tenho certeza que isso vai edificar muito o seu coração. Primeiro que eu percebi, que eles beberam vinho e deram louvores aos deuses com os utensílios do templo. Eles sabiam que era errado, eles tinham consciência que era errado. Precisamente Beltesazar sabia que estava roubando algo que não era dele, que era dos judeus, e que era voltado para um punho religioso. Só que mesmo sabendo que é errado, ele continua fazendo. Ele faz porque ele não viu a consequência. E tem pessoas assim, que enquanto não vê a consequência, continua fazendo. Sabe que é errado, mas continua fazendo. Sabe que é pecado, mas continua fazendo. Porque como ele não sente as consequências, ele continua praticando os mesmos erros. Até o momento que aparece dedos e começa a escrever na parede do palácio. E é interessante isso, né? Os dedos escrevem na parede do Palácio Real. E parede, entre tantos significados na teologia, ela fala de estrutura. Olha onde a mão escreve. O dedo escreve na estrutura do Palácio do Rei. Então é muito claro aqui que Deus está tocando na estrutura do rei. E tanto toca na estrutura de Beltesazar que ele fica tremendo. Ele perde a sua estabilidade, ele perde o seu equilíbrio. Ele treme quando vê os dedos escrevendo na parede. Porque Deus ainda toca na estrutura de gente que quebra princípios. Tem uma frase que eu gosto que diz que quando eu quebro os princípios me quebram. Já ouviu falar sobre isso? Quando eu quebro os princípios me quebram. Quando eu resolvo desonrar princípios, quando eu resolvo andar pelos meus próprios caminhos, eu vivo as consequências erradas da minha decisão. Porque o salário do pecado é a morte. Quando ele vê os dedos escrevendo na parede, o texto diz que logo se mudou o semblante do rei. Ele se desespera. É interessante que antes ele estava tranquilo, mas depois que ele vê o dedo escrevendo, ele fica desesperado, ele fica inquieto, porque ele percebeu a consequência da atitude dele. Você sabe que tem gente que é assim? Tem gente que só desperta quando aparecem as consequências. Enquanto não tem consequência, continua fazendo aquilo que é errado. Enquanto não tem consequência, continua escondendo o pecado. Enquanto não tem consequência, ele não muda de vida. Então tem pessoas que realmente precisam passar por consequências.
Porque se não tiver as consequências, ele não passa por um despertamento. Ele não reconhece que o caminho que ele tomou foi um caminho errado. Tem gente que precisa de uma chacoalhada, sabe? Tem gente que precisa ver a casa cair, precisa ver a casa quebrar, precisa ver algumas coisas saírem do lugar para que venha despertar, para que venha acordar. Porque senão ele não acorda. Tem pessoas que enquanto não percebem que há consequência dos seus atos, elas não param de fazer. É isso que acontece. Ele passa por uma incomodação quando ele vê as mãos, os dedos. Aí ele manda chamar todos os sábios para conseguirem dar interpretação do que os dedos escreveram na parede. Sabe o que o texto diz? Que nenhum dos sábios conseguiram interpretar. Por que nenhum desses sábios aqui conseguiram interpretar? Porque lá na frente Deus já tinha preparado uma vaga de autoridade para Daniel. Quando Daniel consegue dar a interpretação desse som, essa situação que aparece onde a mão escreve na parede, a Bíblia diz que Daniel vai ser colocado como terceiro dominador do reino. Percebe que Deus está permitindo tudo isso aqui para que Daniel seja honrado. Por que os cientistas não conseguiram descobrir? Por que os astrólogos não descobriram? Por que os sábios não deram interpretação? Porque a vaga de dominador no reino da Babilônia era de Daniel e não desses homens. E a vaga que é tua, ninguém vai levar. Eu vou repetir isso. A vaga que é tua, ninguém leva. A vaga que é tua, ninguém toma. A vaga que é tua, ninguém rouba. É por isso que você não tem que ficar desesperado, porque você está vendo pessoas passarem à tua frente, pessoas chegarem na tua frente. Deixa quem quiser ir. Se a vaga é tua, ninguém vai levar. Deixa tomarem a sua frente, deixa agirem na sua frente, deixa pensarem que estão passando a perna em você. Porque se a vaga é tua, ninguém vai te levar. Até que chegou um ponto, quando os homens não conseguiram dar interpretação, o rei ficou perturbado, a rainha vai até o rei Belsazar e diz: eu conheço um homem que pode dar interpretação do que está escrito na parede. A rainha vai falar de Daniel. Percebe? Que Deus aqui, ele está incomodando gente grande para colocar Daniel na vaga. É isso que Deus vai fazer. Deus vai incomodar pessoas grandes para te colocar nessa porta. Deus vai incomodar pessoas importantes para te colocar dentro dessa vaga. É o próprio Deus que vai tocar, é o próprio Deus que vai mexer. Você não precisa se aparecer. Você não precisa ficar tentando se amostrar. Não. Deus vai te apresentar. E quando Deus nos apresenta, é totalmente diferente. Deus vai incomodar pessoas importantes, pessoas grandes, pessoas de autoridade, para te colocar dentro dessa porta. Da mesma forma como a rainha falou de Daniel para o rei. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Olha que interessante, não foi Daniel que se apresentou, foi o rei que chamou ele. Você não precisa se apresentar. Deus vai te apresentar. Quando Deus nos apresenta é diferente quando nós nos apresentamos. Quando você que se apresenta para alguma coisa, você perde o seu valor, porque você está simplesmente se doando, você está simplesmente se oferecendo. Agora, quando é Deus que te apresenta, você aparece com honra. Quando ele chega diante do rei, o rei vai dizer para Daniel: eu tenho ouvido falar de você. Eu tenho ouvido falar ao teu respeito. Olha que interessante, estão falando de Daniel no palácio. Tem alguém falando de você no palácio. Tem alguém falando do teu nome em algum lugar. Tem alguém citando a forma como você trabalha, o coração que você tem, o caráter que você possui. Alguém está falando de você no palácio. Por mais que você não perceba e não tenha esse conhecimento, pessoas estão falando de você.
Por que que os magos não conseguiram interpretar o que estava escrito na parede? Por que que só Daniel conseguiu interpretar? Os astrólogos não conseguiram, os sábios não conseguiram, os magos não conseguiram. Por que que só Daniel conseguiu? A resposta é simples. É que só entende o que está escrito na parede quem tem intimidade com quem escreveu. Se não tem intimidade, não entende os mistérios. Se não tem intimidade, não entende as revelações que o Senhor dá. Porque Deus não interpreta os seus mistérios para qualquer pessoa, mas para a gente que busca, para a gente que ora, para a gente que tem intimidade com o Senhor. Quando Daniel chega diante do rei, a primeira coisa que ele faz é dizer, olha, eu não quero teus presentes, mas eu vou dar a interpretação do que está escrito aí. Percebe? Daniel chega numa determinada altura, mas ele não se corrompe. Preste atenção aqui. Quando Deus te colocar no lugar de honra, no lugar de exaltação, não se corrompa, não se suje. Honre ao Senhor com as suas mãos, com a sua boca, com a sua mente, com o seu corpo. Quando Deus te colocar em lugares altos, que poucos conseguem chegar, não se suje, não se corrompa, faça a diferença, porque foi para isso que Deus te colocou nessa situação, para que você faça a diferença. Daniel vai ser colocado como o dominador do reino, o terceiro dominador da Babilônia, porque tem situações que é o próprio Deus que cria para te promover. Talvez você não percebeu ainda, mas essa situação é uma situação que o teu Deus está criando para que você seja promovido. Pai, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos enche, a tua palavra nos edifica. E nós amamos, Senhor, ouvir a tua voz. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, conceda a ela um dia poderoso na tua presença. Eu abençoo a casa dela, a família dela, sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu a palavra, concorda que a palavra de hoje foi tremenda, foi bem sólida para o teu coração? Então me ajuda a impactar outras pessoas com essa palavra, compartilha com um amigo, com um colega, com seus primos, familiares, clica na setinha que está torta aqui e manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo tem um botão chamado Seja Membro em azul, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você recebe direito de prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos por volta das 10h40. Quando você também comenta aqui embaixo, aparece seu selozinho de membro, que é muito legal, que mostra que você está apoiando o canal e acima de tudo isso você nos ajuda a continuar colocando conteúdo aqui na rede do YouTube, nessa plataforma onde a gente tem pregado a palavra. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Seu ministério tem sido muito relevante para mim, tem me abençoado muito e eu queria muito contribuir com a obra de Deus sobre a sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e faça crescer a semente das suas mãos. Te aguardo aqui amanhã, às 6h da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosíssima para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. Existem momentos que é o próprio Deus que está criando a situação para você ser promovido. A vaga é tua, ninguém vai levar. Deixa eles passarem na frente, deixa eles mentirem, agirem de má fé, deixa tomarem a frente. O que importa é que você está na direção de Deus e no tempo certo você vai tomar posse daquilo que é seu. Até amanhã.